mesmo um líder que tem alta performance, ele sempre vai ter o grupo que supera os resultados, o grupo que entrega os resultados, o grupo que está quase lá ou oscilando nessas entregas e o grupo de baixa performance. E o bacana de um líder que consegue alcançar alta performance com a equipe é que ele vai ter fôlego para trabalhar aquelas pessoas que têm mais dificuldade, porque as outras estarão lá produzindo lindamente, porque já formou uma equipe autogerenciável, são pessoas, inclusive algumas delas, já aptas a assumir o lugar de um líder que tem alta performance quando ele voar voos muito mais altos. E tudo então, nice com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live dos líderes atípicos. Aqui eu sempre vou trazer conteúdos que vão te ajudar como líder a formar equipes de alta performance para você subir de cargo. Talvez você me conheça, talvez não. Eu sou a Nice e o tema da nossa live dos líderes atípicos de hoje é dúvidas mais frequentes que os líderes me enviaram. Essa é uma live de aquecimento para a jornada do líder de alta performance que vai acontecer lá na primeira semana de agosto pelo YouTube. Mas ontem e hoje, como eu finalizei, como eu terminei de passar aqui os passos da metodologia que eu utilizo há mais de 15 anos, eu resolvi fazer um compilado das dúvidas que foram enviadas, seja pelos vídeos, comentários, formulários de pesquisas que eu faço com os líderes, E aí, algumas dúvidas que são comuns me foram trazidas e aí eu resolvi fazer essas 2 últimas noites da live dos líderes atípicos respondendo essas principais dúvidas. E aí, hoje, nós vamos continuar as perguntas e respostas aqui pelo Instagram. E você que está no YouTube, vem para o Instagram, tá bom? @liderandomais. Estou ao vivo com a galera direto pelo Instagram. Aqui no YouTube vai acontecer a jornada do líder de alta performance na primeira semana de agosto. Mas as lives de aquecimento para a jornada aqui pelo Instagram, beleza? Então, eu vou ficar de lado aqui para vocês, mas porque eu estou me direcionando aqui a galera do Instagram. Então, vem para cá você também, @liderandomais. E aí é o seguinte, hoje será a segunda noite que eu vou fazer perguntas e respostas. E eu separei algumas dúvidas que são muito comuns e que me foram encaminhadas pelos líderes. Antes, deixa eu dar boa noite aqui para os meus queridos. Boa noite, Maiara. Você está bem? Espero que sim. Seja super bem-vinda. João César, boa noite. Marcos Lúcio, muito boa noite. Boa noite, Thiago. Você está bem, meu querido? Espero que esteja, e pelo que eu tô vendo aí nos seus posts, está sim, né, Thiago? Muito bom. É isso aí. Sejam bem-vindos aqui. Se você quiser postar alguma dúvida aí, fazer alguma pergunta, fique super à vontade, tá bom? Dito tudo isso, a pergunta que eu fiz foi: qual a sua maior dificuldade para formar equipes de alta performance e subir de cargo? E aí, a primeira dúvida é engajar meus liderados. Eu tenho muita dificuldade de engajar meus liderados, eu não sei o que fazer, como engajar os liderados ao ponto de conseguir formar, de fato, uma equipe de alta performance para então eu pensar em subir de cargo, Nice. Essa é uma pergunta e uma dúvida muito comum. Pensa o seguinte, você tem um alvo, esse teu alvo é o teu destino. Então, para você identificar qual é o seu destino como líder de equipe, você precisa entender qual é o seu estado atual. O teu estado atual é o ponto de partida e você só vai conseguir entender o seu estado atual analisando dados históricos. Porque, como eu falo aqui sempre nos meus conteúdos, os dados contam histórias. E quando você entende a história de cada um dos seus integrantes, de cada um dos seus liderados, você vai conseguir saber o tom que você vai utilizar nos seus feedbacks, nos seus direcionamentos. E aí, quando você entende e levanta todos esses dados históricos, você então analisa e vai para o passo 3, que é o agrupamento, onde você vai, a partir desta análise que você fez, que é o passo 2, você vai encaixar cada um de acordo com as suas necessidades. Feito isso, então, vai para a realidade de um líder de equipe, que é plano de ação. E o interessante é que todas as vezes que a gente fala de plano de ação,
A gente sempre pensa em corrigir algum tipo de problema, em dar algum tipo de solução. Só que você sabia que o plano de ação ele pode também ser preventivo? Então vamos supor que você é um líder de alta performance, você já conseguiu formar uma equipe de alta performance e você agora quer avançar mais rápido. Então o que você vai fazer? Eu sempre costumo dizer que nada é tão bom que não possa melhorar continuamente. Então quando você já está entregando a alta performance com a sua equipe, como o nosso querido Thiago aqui, ele já é um líder de alta performance, ele já consegue ter uma excelente performance, tanto é que ganhou uma premiação aí de destaque, né, Thiago, com a sua equipe maravilhosa. Então isso, o resultado fala por si. E aí o que o Thiago, ele precisa focar daqui pra frente? Ele não pode pensar assim, eu tô com uma equipe, tô entregando resultado, a gente consegue superar, então agora eu tô de boa, não preciso ficar criando planos de ação. Nada é tão bom que não possa melhorar continuamente. Então, o que o Thiago deve fazer? Ele vai olhar as oportunidades dentro de cada grupo que ele dividiu, porque mesmo um líder que tem alta performance, ele sempre vai ter o grupo que supera os resultados, o grupo que entrega os resultados, o grupo que está quase lá ou oscilando nessas entregas e o grupo de baixa performance. E o bacana de um líder que consegue alcançar alta performance com a equipe é que ele vai ter fôlego para trabalhar aquelas pessoas que têm mais dificuldade, porque as outras estarão lá produzindo lindamente, porque já formou uma equipe autogerenciável, são pessoas, inclusive algumas delas, já aptas a assumir o lugar de um líder que tem alta performance quando ele voar voos muito mais altos. Então essa que é a vantagem. E aí, respondendo a dúvida, como engajar então os meus liderados? É você criar esta recorrência. Quando você faz o levantamento dos dados, quando você faz o levantamento das notas de qualidade da sua equipe, quando você faz o levantamento dos principais impactos historicamente, para entender o que é comum, quais são as reincidências, você vai analisar tudo isso e estruturar ações que vão ao encontro dessas necessidades. Porque o que não engaja? Vamos falar do que não engaja. É o líder que sai fazendo planos de ação sem fazer todas essas etapas anteriores. E aí ele vai criar plano de ação em cima daquilo que ele acredita que é o que tem que acontecer. Só que pense que como líder você precisa fazer o que a sua equipe quer, entregando o que eles precisam. O que eu quero dizer com isso? Quando você monta planos de ação que vão ao encontro da necessidade da sua equipe, isso é o que eles querem. Porque se você tem uma pessoa que tem baixa performance, ela muitas vezes não sabe o que ela está fazendo de errado. E aí quando você mostra que ela está inserida num plano de ação, que vai falar de baixa performance, porque historicamente você está mostrando, não é você como líder que está deduzindo, você está mostrando a história desta pessoa, a linha do tempo dela. E aí, em cima disso, você vai dizer, olha, e eu fiz uma análise aqui. Sabe aonde você está errando? No ponto A, no ponto B. E é isso que nós vamos trabalhar ao longo desse mês. Então, quando você fala isso, é como se o teu liderado fizesse assim, ó. Ufa! Ele percebe que você sabe do que você está falando. E aí, com base nisso, você vai entregar o que ele precisa. E aí, o que ele precisa? Ele precisa muitas vezes de treinamento, pode ser que ele precise de uma ação um pouco mais firme da sua parte, porque historicamente ele até entrega quando ele vem trabalhar, quando ele está afim. Você precisa corrigir essa questão comportamental. Muitas vezes o que ele precisa é de uma troca de ideias, é perceber que você está mais próximo dele. Então é por isso que o passo 3, que é o agrupamento, ele é essencial. Porque é a partir do agrupamento que você, como líder, vai parar de falar o mesmo discurso para todo mundo. E aí, quando você semanalmente, no mínimo semanalmente, você vai trazer essas pessoas para um feedback estruturado, você vai, junto com isso, com o feedback, firmar compromissos. E firmar compromissos
sempre mostrando para ele o que está por trás daquele plano de ação, que é o racional que você já construiu. Então, olha só, Nice, analisei teu histórico, com base nesse histórico eu entendi que as suas dificuldades estão no ponto A e no ponto B, vamos juntos trabalhar esse mês, fica tranquilo, fica tranquila, você não está sozinho ou sozinha, a gente vai junto e eu vou te dar a direção todos os dias dizendo se você está no caminho, o que você precisa corrigir de rota. Por quê? Porque toda semana nós vamos voltar aqui para esse feedback, onde eu vou te mostrar o que você fez de bacana durante a semana e o que você ainda precisa melhorar para corrigir essa rota e acelerar tua entrega. Vambora, vambora! Quanto então você se compromete com base no seu histórico, sabendo que o teu melhor mês foi o mês XPTO, de uma entrega XPTO? Quanto você se compromete para evoluir aí na próxima semana e a gente conseguir ir crescendo gradativamente até você alcançar o patamar de metas? Espera o teu colaborador falar. Você não pode, a partir do momento que você quer mudar o seu formato de gestão, falar por ele. Você precisa extrair dele, porque é isso que vai engajar. E aí, a partir do momento que essa pessoa está envolvida, ela vai de fato se comprometer com você. Ela firmou um compromisso com você. Não foi você que disse o que ela tinha que fazer mais. O jogo inverteu. E aí você vai falar, olha, Nice, então é o seguinte, estamos aqui firmando um compromisso, você está me dizendo que você vai alcançar o resultado X na semana seguinte e eu conto com esse resultado, porque com base no que você está me falando, eu vou compor a minha meta como teu supervisor, teu coordenador, teu gerente, como líder, né? E aí eu vou levar isso para a empresa, eu vou levar isso para minha diretoria. Então, cara, é um compromisso muito sério. Nós estamos aqui firmando um compromisso de entrega. E com base no que você está se comprometendo, eu vou me comprometer com a empresa. Posso seguir? Então você vai meio que forçar a pessoa a se comprometer. E aí toda semana, quando ela perceber a tua recorrência e que você de fato está trazendo ela ali de volta para um novo feedback, porque os primeiros 4 passos, você vai fazer uma única vez dentro do mês. Então você vai levantar o histórico, analisar, agrupar e inserir no plano de ação. Acabou. Você não vai fazer mais esses passos dentro do seu mês. O que você vai fazer a partir daí? Você vai firmar compromissos semanais, conduzindo feedbacks estruturados, mostrando dados e fatos para ele perceber que não é você que está dizendo, você está, de fato, reservando um período para você entender a história dele. E aí é só retroalimentar toda semana. Então, Nice, você está dizendo que a tua metodologia de trabalho que funciona tem 7 passos e que dos 7 passos, na primeira semana do mês eu já consigo colocar 4 deles rodando e não vou precisar mais mexer em mais nada dentro do mês, nesses 4 passos? É exatamente isso. Por isso que eu falo para vocês que é uma metodologia simples. Ela não é fácil, porque ela requer uma mudança de mentalidade. Existe um passo a passo, uma ordem cronológica que precisa ser seguida. E na pegada do dia a dia, na ânsia muitas vezes de querer entregar o resultado, o que o líder tende a fazer? Ele atropela as etapas. Então ele sai fazendo planos de ação sem ter levantado histórico, sem ter analisado, sem ter agrupado, e o plano de ação acaba sendo superficial. O que acontece? Ele não entrega o resultado. O que isso gera? Retrabalhos. Qual é o sentimento que o líder passa a ter? Frustração, uma sensação de que ele nunca consegue, de que ele faz milhões de coisas e não chega no objetivo e por aí vai, né? Então quem vive essa realidade sabe bem como é. E é exatamente isso que eu quero te ajudar a mudar. Mas para isso você também precisa se comprometer para mudar a tua mentalidade, o teu formato de gestão, colocando algo que eu sei que funciona. São mais de 15 anos praticando, são mais de 15 anos ensinando e transbordando na vida de outros líderes, e aqueles que praticaram se destacaram na carreira. Não é coincidência, porque antes de eu compilar esses 7 passos, que são comuns nos líderes que mais se destacam, eu observei dentro das operações e das empresas que eu passei, quais eram os pontos comuns, e são esses 7 passos, que se você seguir, com certeza você também vai se destacar. Então olha que interessante.
Depois que você estrutura os 4 primeiros passos, que você vai conseguir fazer dentro da primeira semana do mês ou na última, se você quiser se antecipar, né? Porque normalmente a última semana não muda o jogo de um mês. Então você já tem um cheiro, uma projeção de como é que você vai fechar o teu mês na última semana. Tudo bem que dependendo do modelo de negócio, a galera dá uma ripa na última semana, mas você também, com base no histórico, já sabe de quanto essa ripa vai trazer de resultado para você. Então você vai colocar ali uma projeção. E aí você estabelece na última semana de cada mês o planejamento de como será o teu próximo mês. Como é que você vai se estruturar? E não por acaso nós estamos aí na reta final de um mês, né? E aí quando você estrutura esses 4 primeiros passos, você não vai precisar mais mudar nada ao longo do novo mês. Você só vai firmar compromissos atrelado aos feedbacks estruturados toda semana e retroalimentar, no mínimo semanalmente. Porque daí é isso que vai gerar o engajamento. É isso que as pessoas, nem que seja para entregar, só para você não ter que falar ou chamar atenção ou tomar alguma ação diferente da que você estabeleceu lá na largada do mês, essa pessoa vai começar a entregar resultados. Ela vai começar a atuar de uma maneira diferente, porque ela vai perceber na prática e não no gogó, que normalmente é o que o líder faz. Ele fala, gente, nós precisamos mudar esse resultado. Galera, se a gente não melhorar, eu vou ter que tomar algumas ações diferentes. Mas na prática, é muito difícil isso acontecer de maneira recorrente. Então, o que eu estou propondo é que vocês realmente experimentem um formato de trabalho, de gestão que dá certo, dá muito certo. Então, respondendo à dúvida, como engajar os meus liderados, é assim, não existe outra forma. O líder, ele tem a ilusão, muitas vezes, é uma crença limitante de achar que quando ele fala, né, com a equipe dele, chama para uma conversa, troca uma ideia e vai lá e faz aquela lavagem cerebral, ele acha que isso vai motivar as pessoas da equipe dele, mas não vai. Isso vai dar um alívio momentâneo. A pessoa vai sair dali com gás, etc. Mas na hora que ela chegar lá no local de trabalho dela, no valendo mesmo, essas pessoas não sustentam. Agora, quando você tem uma recorrência, quando você efetivamente estabelece essa retroalimentação dos processos que eu expliquei, inclusive em detalhes, ao longo dessas últimas 2 semanas aqui na live dos líderes atípicos, aí a mágica acontece. Aí os liderados da tua equipe vão começar a se ligar que, peraí, toda semana eu vou ter que ir lá prestar contas? E aí vai chegar um momento que você não vai mais precisar fazer nada desse processo, porque vai entrar no automático. Eu até comentei na live de anteontem, de quarta-feira, sobre a mente da gente. A mente da gente, ela é habituada a repetições. São essas repetições que viram os hábitos, que a gente tanto ouve falar. Então, quando você repete um determinado hábito, seja ele bom ou ruim, a tua mente entende esses sinais repetitivos como, opa, isso é importante para ele. Então eu vou condicioná-lo a fazer sempre desta forma. É por isso que quando você decide, né, porque é uma decisão a mudança de hábito, quando você decide mudar o teu estilo de trabalho, o teu formato de gestão, quando você decide conduzir feedbacks de uma outra forma, você acaba voltando para a famosa síndrome de Gabriela, porque o teu cérebro já te condiciona a fazer da mesma forma. Por isso que é tão difícil. Então, persistam. Aproveitem que nós estamos na reta final de um mês, estruturem o formato de trabalho de vocês, maratonem as lives, são 10 lives, e aí quando você tem interesse por alguma série que você curte, você abre mão de um tempo, pelo menos aí 1 hora por dia, para você maratonar. Então, invista em você, né? É gratuito. Você não vai perder nada, muito pelo contrário. Quando você maratonar as lives que eu fiz desde a semana passada e ao longo de toda essa semana, você vai ter uma sequência cronológica, uma sequência lógica de como você pode estruturar esse modelo de gestão que eu tô aqui recomendando. E aí, na primeira semana de agosto, nós iniciaremos a jornada do líder de alta performance, porque esta live aqui é uma live de aquecimento para essa jornada. Mas, Naice, o que é essa bendita jornada do líder de alta performance? A jornada do líder de alta performance é um evento
onde ocorrerão pelo YouTube. Serão 3 aulas gratuitas, as aulas da jornada serão gratuitas, assim como a tua inscrição na jornada também é gratuita. E lá eu vou te falar no primeiro dia sobre as oportunidades que o mercado tem disponível, porque tem. O que faltam são líderes qualificados, e parte desta qualificação é isso que eu quero te oferecer. Por quê? Porque o que eu estou te proporcionando, na verdade, é o fundamento que você como líder precisa ter. A partir desse fundamento, você vai poder construir a estrutura que você quiser. Toda estrutura, seja ela pequena ou grande, ela precisa ter um fundamento. E aí você decide que tipo de fundamento você quer dar para uma estrutura que você quer buscar, né? E aí eu volto à história dos 3 porquinhos. Então, nós tivemos ali 3 cenários completamente diferentes. A casinha de palha, a casinha de madeira e a casinha de blocos, né, de tijolos. Enquanto os 2 primeiros porquinhos construíram a casinha sem um fundamento estruturado para acelerar as entregas, e aí o terceiro que estava fazendo a construção da casinha de tijolos, ele era o bobão, né? Era o bobão, porque assim, enquanto os outros estavam construindo as suas estruturas, ele estava ali fazendo o quê? Afiando o machado dele. Então ele estava construindo o fundamento, e quando ele construiu a estrutura dele, que veio lá a tempestade, o que aconteceu? Os outros 2 acabaram pedindo socorro para quem? Para o bobão. Então é exatamente isso que eu estou aqui sugerindo. Faça o seu fundamento. Construa o teu fundamento de uma maneira realmente forte, porque quando você realmente quiser fazer as coisas acontecerem, você vai conseguir. É isso que vai condicionar você a formar equipes de alta performance para você subir de cargo cada vez mais alto ao longo da sua jornada. Então, respondendo a primeira dúvida em como engajar os meus liderados, é assim que você engaja. Não tem fórmula mágica, é mão na massa. Só que mão na massa da forma certa, que você vai realmente ralar dobrado para fundamentar, mas uma vez que você fez o fundamento, acabou. E o fundamento dentro desses 7 passos que eu falei ao longo aqui da live dos líderes atípicos nessas 2 semanas, são os 4 primeiros passos, basicamente. O teu fundamento é o levantamento histórico de dados, é a análise desses dados, é o agrupamento conforme as necessidades e gaps, é você inserir as pessoas, é só pegar esses grupos inserindo no plano de ação. Seu fundamento está pronto. Como é que eu estruturo, então, Nais? Como é que eu construo agora a minha estrutura enquanto líder de equipe consolidado, que vai trazer visibilidade muito positiva, que vai te fazer se diferenciar dos demais líderes mais do mesmo? Os passos 5 e 6, que são compromisso, feedback estruturado, que vão andar em paralelo, junto com a retroalimentação, onde você vai criar esse hábito de repetição para a tua mente entender esses sinais como sendo sinais que você quer mudar, que você quer seguir, para você formar equipes de alta performance e, sem dúvida alguma, subir de cargo aí na sua carreira, tá? Então, respondido a primeira dúvida, vou para a segunda aqui. Me mostra mais, como me mostrar mais e ser vitrine e protagonista das minhas ideias. Olha, gente, eu não vou ser repetitiva não, tá? Mas falando por mim, o que de fato me fez conseguir ser uma vitrine, como a dúvida de um dos líderes ali que colocou, como me mostrar mais e ser vitrine e protagonista das minhas ideias. O que realmente me fez ser uma referência, me tornar uma líder, graças a Deus, de muito sucesso, consolidada na minha carreira, onde eu saí do patamar de liderança de supervisão a gerente, foi realmente eu ter um fundamento muito consolidado, um fundamento que me fez atuar de uma maneira diferente do que a manada, do que a maioria fazia. Então você precisa se diferenciar na carreira, e o que vai te diferenciar é você fazer coisas diferentes, né? Se você faz mais do mesmo, entra numa empresa, você vê como é que os líderes, os teus pares ali atuam, e você acaba entrando naquela mesma batida, o que você está fazendo para se diferenciar? Nada. E aí o teu esforço para se destacar, para ser vitrine, para ser protagonista, vai precisar ser muito maior. Então, o que é você ser protagonista? É você assumir as rédeas de uma situação. É você conquistar uma visibilidade fazendo coisas diferentes do que a maioria faz. Porque a maioria se coloca na posição do quê? De vítimas, que eu chamo de mimizentos, né? Que, aliás, eu não suporto ter
líderes mimizentos, pessoas mimizentas ao meu redor. Eu gosto de protagonismo. E ser protagonista não tem meio termo. Ou as pessoas vão curtir muito o seu estilo, ou as pessoas vão detestar o teu estilo. E tá tudo bem, você não tá ali para ser gostado. Você está ali para fazer as coisas acontecer. Você está ali para fazer e cumprir a missão que você foi contratado. Acima de tudo, zelando pelas pessoas da sua equipe. E por outro lado, indo ao encontro da missão que aquela empresa estabeleceu para você entregar e garantir com a sua equipe. É para isso que você foi contratado, não é para ser gostado, para fazer amigos. Tudo isso pode acontecer e é muito legal quando acontece, mas é uma consequência de um trabalho construído. É uma consequência. Então, você ser protagonista, você precisa estar preparado para os ônus e para os bônus de um protagonismo, né? Então, quando você é protagonista, você tem iniciativa, você se comunica, você expõe a sua opinião de maneira muito respeitosa sempre, você não passa por cima das pessoas, mas você faz questão de ser competitivo no sentido de entregar os melhores resultados. Gente, vamos lá, alguém tem que ser primeiro lugar. Então, por que eu vou dar essa oportunidade para uma outra pessoa? Eu vou ser primeiro lugar, porque daí eu passo a ser referência e talvez eu ensine outras pessoas a seguir o mesmo caminho, né? Então, sai do efeito manada. Como me mostrar é ter uma atitude diferente do que a manada, do que a maioria tem. A maioria segue o bando. E para ser protagonista, você não pode seguir o bando. E muitas vezes, isso vai te custar um preço muito alto. Você vai precisar de horas a mais para você conseguir estruturar um plano de trabalho diferenciado, para você trabalhar a mentalidade das pessoas. É uma das habilidades mais importantes, porque tudo começa pela mente. Então, você precisa conversar e entender sempre o que está por trás de uma dúvida. Quando os seus liderados te fizeram uma pergunta, tenta refletir o que está por trás dessa pergunta. Porque qualquer pergunta que é feita tem um porquê. Por exemplo, a dúvida que eu recebi aqui: como me mostrar mais, ser vitrine e protagonista das minhas ideias? O que está por trás dessa dúvida? Muito provavelmente, esse líder ou essa líder, ela já tentou colocar algumas ideias, talvez não se comunicou da maneira adequada, não estruturou e nem fundamentou da forma certa, e aí quando foi falar, as pessoas ficaram com dúvidas, os chefes muito provavelmente, não sei qual é o contexto, mas o fato é o seguinte: não ficou claro para outra pessoa que ideia é essa, o quanto isso vai agregar para o negócio, quais são os resultados que isso vai trazer. Muito provavelmente essa pessoa não estruturou antes de simplesmente querer colocar as ideias. Então a pergunta, como me mostrar mais e ser vitrine e protagonista das minhas ideias, é o fim. Alguma coisa está por trás dessa dúvida, entende? Então é isso que você, como líder, precisa pescar dos seus liderados. Sempre que eles te fizerem uma pergunta, não responde de bate-pronto e tenta sondar o que está por trás daquela dúvida. Tem uma causa. A dúvida é o problema, mas todo problema tem uma causa, e é essa causa que você tem que investigar. E aí o Thiago contribui aqui no chat: e saber vender bem o que faz de bom, quem não é visto não é lembrado. É sobre isso, né? É exatamente esse o ponto que eu tô comentando aqui da dúvida que o Thiago super complementou ali. Então, gente, é simples assim. O que você precisa é realmente sempre, tudo parte do fundamento, né? Daí tem uma outra dúvida aqui: pessoas antigas resistentes que acham que sabe de tudo. Como lidar com essas pessoas? Gente, se vocês quiserem inclusive contribuir, podem ir participando aí no comentário, que eu sempre vou lendo aqui. Cara, eu adoro ter pessoas que acham que sabem de tudo, pessoas resistentes na equipe. Eu sempre gostei desse estilo de pessoa. Você acredita nisso? E por que eu gosto dessas pessoas? Porque normalmente as mais resistentes, elas são aquelas pessoas que tentam convencer pelo cansaço. E eu, como gosto de metodologias, como gosto de ter dados, fatos, fundamentos, é muito difícil as pessoas me convencerem simplesmente pelo gogó. Eu quero entender, né? Então, quando as pessoas vinham com aquela historinha assim, mas eu fiquei sabendo, eu já parava ali. Como você ficou sabendo? Quem te falou? É da nossa equipe, vamos esclarecer, né? Porque daí a gente já elimina isso. Então, eu falava assim, você quer me contar um milagre? Beleza, mas eu quero saber o nome do santo também.
Então, quando o líder não dá ouvidinhos para disse-me-disse dentro das equipes, quando o líder se posiciona e a pessoa percebe que ela não tem abertura para falar de assuntos que não vão agregar em nada, essa pessoa normalmente ela tende a se colocar no lugar dela, ou ela vai buscar o caminho dela. Então você que é líder precisa investir os seus esforços naquilo que vai trazer os resultados e desenvolver as pessoas que querem ser desenvolvidas. E você não pode sofrer por isso. Então eu sempre falava o seguinte, para as minhas equipes. Gente, tudo que vocês forem fazer ou falar, usem 3 perguntas na vida de vocês. Tem um responsável? Então o que você vai me trazer? Você é o responsável? Se você não é o responsável, quem é o responsável por isso que você vai me trazer? Então essa é a primeira pergunta. Tem um responsável? Seja você ou qualquer outra pessoa? Se a resposta é sim, beleza, bora seguir. Qualquer um pode saber disso aí que você vai me falar? Porque se alguém não puder saber, é segredinho, é esqueminha, é algo que assim, não vai agregar. Todos podem saber? Sim, então beleza, a gente avança para a terceira validação. Todo mundo vai ganhar com isso que você vai me trazer? Então, tem um responsável, qualquer um pode saber, todos vão ganhar? Se as 3 respostas forem sim, cara, sou todo ouvidos, estou aqui 200% para te ouvir. E aí, a gente trocava uma ideia grandão. Se uma das 3 respostas forem não, para por aqui. Não quero saber porque eu não entro nessa manada, sabe? Então, usem isso para a vida de vocês. Sempre funcionou muito bem para mim e para as minhas equipes. Quando vocês forem conduzir um feedback, fazer uma reunião geral com a equipe de vocês, comentem com eles essa questão. Isso é integridade, né? Integridade é você fazer quando ninguém está vendo aquilo que é certo, mesmo quando ninguém está vendo, ou principalmente, né, quando ninguém está vendo. Então, validem tudo que vocês forem fazer. Como conseguir, pessoas antigas resistentes que acham que sabem de tudo. Então, é assim que você vai colocar essas pessoas no lugar delas. É fazer com que elas desenvolvam uma mentalidade agregadora. Então, você vai sempre questionar o que você está me trazendo ou a forma como você está atuando. Você acredita que você é responsável pelos ônus e bônus? Todos vão ganhar? Nós somos uma equipe. Não dá para você ter uma atuação individualista. Qualquer um pode saber. Se eu for levar isso para a diretoria, a forma como você está atuando, a maneira como você se posiciona, todos vão ganhar com isso? Ou só você está ganhando? Então é trazer as pessoas realmente para reflexões que vão fazer com que elas entendam que a forma que elas estão atuando não está legal e pode levá-la para um caminho muito ruim para ela, né? Porque vai chegar um momento que você vai ter tantos fundamentos em cima do que essa pessoa deixa de fazer, porque normalmente as mais resistentes, elas são as que menos entregam. Então é uma forma de defesa, não deixa de ser uma forma de defesa. E aí você tendo realmente todos os fundamentos, estruturando essa recorrência de fatos, de dados e tudo mais, os resultados falam por si. Então vai chegar um momento que você vai conseguir defender até a retirada dessa pessoa da sua equipe, já que não agrega em nada. E você acaba perdendo um tempo precioso que você poderia estar direcionando para outras pessoas da sua equipe, né? Como alcançar resultados e desenvolver uma boa liderança? Essa pergunta é muito boa, porque vai muito ao encontro da primeira live dos líderes atípicos que eu conduzi aqui. Na primeira live, eu falei de 3 habilidades. Então, para você se tornar um bom líder, você precisa ter habilidades que vão ao encontro do que uma liderança precisa desenvolver, especialmente na equipe dele. E para você desenvolver essas habilidades, cara, são inúmeras habilidades. Então, como é que você consegue priorizar algumas habilidades que realmente vão fazer a diferença? Lembra que eu comentei que esses 7 passos que eu estou falando aqui ao longo dessas 2 semanas, elas são pontos comuns dos líderes que se destacavam? E aí, quando eu comecei a fazer esse mapeamento, o que eu observei? Quais são as habilidades principais, porque tem inúmeras habilidades que você, à medida que você for crescendo na sua carreira, você precisa desenvolver, né? Adquirir essas habilidades. Mas tem 3 delas que, se você começar a focar, com certeza já vai te dar uma visibilidade incrível dentro da empresa, que é a habilidade de controle emocional,
Porque você, como líder, precisa e vai enfrentar várias situações, inclusive aquelas que vão exigir de você um controle emocional absurdo. A dúvida anterior é um exemplo, né? Pessoas difíceis e resistentes. Essas pessoas te provam o tempo todo como líder. E se você não tiver um bom controle emocional, essa habilidade bem desenvolvida, você acaba perdendo a tua razão. Então precisa realmente desenvolver essa habilidade como prioridade. A partir do momento que você consegue ter esse controle emocional, existe uma segunda habilidade que também é ponto comum dos líderes que mais se destacam. Observe, análise crítica. E não é análise crítica só de relatórios, dados, não. É uma análise crítica situacional. Então, para cada situação que esse líder enfrenta, além dele ter muito equilíbrio emocional, ele analisa de maneira muito crítica qual é a melhor ação, qual é a melhor atitude que ele deve tomar diante daquela situação, que varia o tempo todo. Pode ser que você tenha a mesma situação de maneiras diferentes e que exijam de você ações e atitudes diferentes para cada colaborador da sua equipe. Então, essa análise crítica antes de sair fazendo, de agir pelo impulso, é uma habilidade também primordial para o líder que quer desenvolver uma boa liderança. E não menos importante, aliás, uma das mais importantes e lindas habilidades é a habilidade de liderança transformacional. Porque quando você estabelece uma recorrência de trabalho, quando você tem um fundamento em tudo o que você fala, as pessoas te dão crédito. E mesmo aquelas pessoas mais resistentes, elas podem até não gostar de você como líder, mas elas vão te respeitar. E aí você começa a transformar a situação, o ambiente, a tua equipe, e você começa a trazer algumas pessoas para o teu lado. E naturalmente, quando você desenvolve essas 3 habilidades, aquelas pessoas que não estão aderentes ao teu estilo de liderança e que tenha certeza de que a maioria da sua equipe vai aprovar, as pessoas que não se enquadrarem, elas naturalmente vão sair fora. Elas vão se sentir um peixe fora d'água. Elas vão se sentir isoladas ali. Não porque você está fazendo acepção de pessoas, mas porque ela não vai se enquadrar ali. E seja por ego, por orgulho, porque ela não quer abrir mão do que ela defende, do que ela acredita, ela vai sair fora. Porque, como eu disse, é uma defesa dela. Então, comece a observar isso, tá? E aí você vai ver que realmente a liderança transformacional faz toda a diferença. Aí tem uma outra dúvida aqui. Nice, preciso aprender a mandar melhor. Não mesmo, né? Assim, o líder que realmente é líder, ele não manda. Quem manda é chefe. O chefe que tem aquele estigma de que eu mando e você obedece e acha que as coisas têm que acontecer dessa forma. O líder, ele envolve, ele engaja, ele desenvolve, ele cria essa recorrência, ele fundamenta tudo o que ele vai falar, ele conhece cada integrante da equipe dele e o líder pede, ele mostra o caminho, ele dá alternativas, ele nunca vai mandar. Então, se você acha que para você ser líder, você tem que mandar e a tua equipe tem que te obedecer, a dúvida do nosso colega ali, preciso aprender a mandar mais, esquece, você está no caminho errado. E aí eu recomendo fortemente que você assista alguns dos meus conteúdos nos meus canais e você vai entender o que uma liderança transformacional faz, tá? Que tá longe de mandar, hein? Se liga aí. Desenvolvimento e crescimento de interesse dos funcionários. Como eu consigo fazer isso, Nice? Gente, um ponto muito, muito importante. Quando você conhece cada integrante da sua equipe, você vai fazer o desenvolvimento de crescimento na carreira para aqueles que têm esse interesse. Porque não necessariamente os seus colaboradores, os seus liderados, eles querem crescer na carreira dentro da empresa que você está atuando com ele hoje. Muitas vezes é um liderado teu que está ali porque ele quer pagar uma faculdade, se formar e atuar ou ingressar posteriormente na área de formação dele. E tá tudo bem, desde que, enquanto ele estiver ali com você, naquela empresa, ele faça o melhor que ele pode fazer. Porque, afinal de contas, o resultado dele vai refletir no resultado da equipe como um todo e, consequentemente, no teu resultado como líder, que vem por tabela, né?
Então, quando você faz o terceiro passo, que é o agrupamento, analisando o histórico de dados, trocando uma ideia com cada integrante da sua equipe, você vai entender qual é o motivo que cada um ali tem para agir. Qual é a motivação de cada um deles, né? E a partir desta motivação que você vai identificar e que é deles, eu já falei isso em outros vídeos, você como líder não motiva ninguém, você consegue impulsionar, você consegue estimular, mas a motivação ela é intrínseca, ela é de cada uma das pessoas da sua equipe. Então, quando você entende todo esse processo, você não vai ter essa preocupação, por exemplo, da dúvida que surgiu aqui. Como desenvolver e fazer e despertar o interesse dos funcionários para crescerem na carreira. Se eles quiserem crescer na carreira, você consegue, porque crescimento de carreira vai ser uma motivação que ele tem. Agora, se ele não tiver essa motivação, você não consegue. Por isso é importante você entender o que motiva cada integrante da sua equipe. E a partir desta motivação, você vai fazendo todo o trabalho de desenvolvimento, de direcionamento. É simples assim, né? É ilusão. E já trabalhei em empresas que tinham metas, inclusive, de feedbacks de carreira. Então, eu tinha que falar de carreira pelo menos uma vez por mês para cada um dos colaboradores que estavam ali. Mas, cara, se esse cara não quer falar de carreira dentro daquela empresa, qual é o sentido para ele de eu falar de carreira? Só para cumprir um protocolo? Não fazia sentido. Então, nesses momentos, o que eu fazia? Eu entendia qual era a carreira profissional que ele queria seguir. E dentro daquilo que para ele fazia sentido, eu entendia como eu, como líder, poderia ajudá-lo. Né? Então, às vezes, essa pessoa quer ser administrador de empresas, por exemplo. Então, como é que dentro daquilo que eu tenho de conhecimento, eu consigo ajudá-lo numa organização, num planejamento? Porque como administrador de empresas, ele vai precisar. Eu não preciso falar de carreira para ele crescer dentro da empresa que ele está atuando, você entende? Então, é você realmente entender as verdadeiras motivações de cada um e falar para eles o que faz sentido para eles ouvirem. Isso vai fazer com que eles tenham interesse em cada feedback seu. E aí parem com aquele discurso que a gente ouve popularmente falando, que são os feed craws. Nossa, meu super me chamou para um feed crawl. Nossa, o coordenador ou o gerente está chamando. Vou tomar um feed crawl. Então, assim, isso é muito comum, parece que não, mas é muito comum esses tipos de discursos. Por quê? Porque você não está usando o momento do feedback para estar inteiro com essa pessoa. E você está falando aquilo que a empresa estabelece para cumprir um protocolo. E não sendo, de fato, inteiro para aquele momento, definitivamente desenvolvendo a liderança transformacional que você, como líder, precisa ter. Bom, eu relacionei aqui as principais dúvidas. Tem várias outras aqui, mas já estamos a 40 minutos da live. Não vou me estender, mesmo porque hoje é sexta-feira. Eu vou subir essa live gravada em todas as minhas redes. Sugiro realmente que, se você perdeu algumas dessas lives aí das 2 últimas semanas, reserve um período do seu final de semana, 1 horinha por dia que seja. As lives, elas não ultrapassam 50 minutos, no máximo 55, 57 minutos. Então, dentro de 1 hora por dia, você consegue assistir todas as lives para você conseguir acompanhar a sequência lógica que eu planejei aqui, né, para essa live dos líderes atípicos. Então, assista a live gravada. Eu agradeço a tua atenção, quem passou e quem esteve comigo aqui ao vivo. Muito obrigada, Dias. Obrigada, Thiago, Victor, Kitty. Muito obrigada, Rê, Marcos Lúcio, Carvalho. Gratidão a vocês que estiveram aqui. João, Maiara. Desejo a vocês aí um excelente final de semana. E lembrando que, se você ainda não fez a sua inscrição para a Jornada do Líder de Alta Performance, que vai acontecer nos dias 1, 3 e 5 de agosto, no meu canal do YouTube, canal Liderando Mais, faz a sua inscrição. Ela é totalmente gratuita e as 3 aulas que vão acontecer lá na jornada também serão gratuitas. No último dia, eu vou te mostrar a trilha que você pode seguir para os líderes que quiserem mudar de nível na carreira, né? Quiserem dar o próximo passo na carreira, tá bom? Então, eu vejo vocês na próxima quinta-feira, porque daí eu retomo a live do Líder em Foco. Eu abri uma janela para essas 2 últimas semanas, onde eu fiz aqui essa live dos líderes atípicos, que foi a live de aquecimento
para o lançamento da jornada do líder de alta performance, que vai acontecer pelo meu canal no YouTube nos dias 1, 3 e 5 de agosto. Então se inscreve, o link está aqui na bio do meu Instagram ou na descrição e comentários de qualquer vídeo que eu tô subindo nessas 2 últimas semanas principalmente, tá bom? Eu vejo você na jornada. Gratidão pela sua companhia, seja ao vivo, seja depois assistindo os vídeos, à medida que eu vou subi-los aí em todas as redes, o vídeo gravado aqui dessas lives, tá bom? Uma noite maravilhosa para vocês, um excelente final de semana. Muito obrigada por terem acompanhado de alguma forma as lives aqui. Estou encerrando hoje as lives dos líderes atípicos e aí eu retomo as lives semanais. A partir da próxima quinta, às 21 horas, aqui pelo Instagram, live Líder em Foco, onde eu volto com vocês uma vez por semana, todas as quintas-feiras, às 21 horas, tá bom? Um beijo grande. Renata, que pena que você chegou agora no finalzinho, mas tá tudo bem, assiste a live gravada depois, que eu vou subir em todas as redes, vários coraçõezinhos aí pra você também, um lindo final de semana aí pra todos vocês, viu? Tchau, tchau, galera, gratidão! São 3 pilares que sustentam todo Liderando Mais: controle emocional, análise crítica, liderança transformacional. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas o seu crescimento na carreira como líder, formando equipes de alta performance, fica.